paz do Senhor Jesus, eu sou Maxwell, pregador do Evangelho, e estamos iniciando este curso teológico com base no livro de Gênesis, e eu espero que você seja edificado pela palavra de Deus. Vamos iniciar nosso estudo teológico no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, capítulo 1. Para iniciarmos ou para introduzirmos este livro, é necessário fazermos algumas perguntas. E a primeira delas, com certeza, seria para um estudioso da Bíblia Sagrada: o que significa Gênesis? Vamos começar então pelo significado do nome Gênesis, pois é a primeira expressão que você encontra quando você abre a sua Bíblia, a expressão Gênesis. Quando nós abrimos a Bíblia e vemos Gênesis, estamos diante do primeiro livro da Bíblia e, consequentemente, o livro que vai introduzir toda a Bíblia Sagrada. Qual a importância de estudarmos Gênesis? É porque em Gênesis nós encontramos os princípios de Deus, os princípios de todas as coisas. O que significa Gênesis? Gênesis significa princípio, origens, começo, fonte. Quando você abre a Bíblia, no primeiro versículo você já tem a expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. É necessário dizer para você que eu estarei utilizando a revista corrigida para estudarmos a palavra de Deus, versão de João Ferreira de Almeida, traduzida para o português, revista corrigida. De preferência, as mais antigas. Eu utilizo aqui a versão de 1995 para estudarmos Gênesis. O primeiro versículo diz no princípio, e esta expressão no princípio, quando nós traduzimos ela da língua oficial do texto, a língua original da Bíblia, e traduzimos ela para o português, então nós temos a expressão Gênesis, que significa no princípio. No princípio é Gênesis, começo de tudo, origem de tudo, fonte, ou da onde parte todas as coisas. Quando eu digo que Gênesis é o começo, quando eu digo que Gênesis é o princípio, eu estou dizendo que tudo que nós conhecemos na terra, debaixo da terra, no mundo dos vivos, no mundo dos mortos, no mundo físico e no mundo espiritual, tudo que se nomeia, que nós conhecemos, veio à existência a partir do verso 1, no princípio, ou seja, toda a criação de Deus, os homens, os animais, os seres vivos, os anjos no céu, todos os seres, o diabo, os demônios, todos os seres existentes vieram a existir a partir deste verso. Não existia, o que nós conhecemos não existia antes deste versículo. Então Gênesis é o começo, é o princípio. Uma segunda pergunta que nós levantamos quando damos início ao livro de Gênesis, introdução à Bíblia Sagrada, é quem escreveu este livro e como este livro foi escrito. Porque quem estava presente na criação dos homens para presenciar e poder escrever? E sabemos que a escrita veio através de uma evolução humana e um conhecimento humano com o tempo. Ainda nos dias de Gênesis, nos dias pré-dilúvio, nos dias do Éden, a escrita não era desenvolvida, eles não poderiam registrar isso em forma de palavras. E a história era contada de geração em geração via oral, de pai para filho. O pai contava para o filho, que contaria para o neto, que contaria para o bisneto, e assim sucessivamente até que veio a escrita, né?
Então, quem escreveu este livro? Quem escreveu Gênesis? Ora, a Bíblia responde para nós que quem escreveu Gênesis foi Moisés. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Quem disse isso? Jesus, em Lucas, capítulo 24 e versículo 44. Quando Jesus abre o entendimento dos seus discípulos, e quando ele abre o entendimento dos discípulos, ele diz que deveria se cumprir tudo que foi escrito sobre ele na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Considerando que Jesus era um homem judeu e estava falando aos judeus, quando ele menciona a expressão a lei de Moisés, ele se refere ao Gênesis, ao Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco, onde penta significa 5 e teuco livros, ou conjunto de 5 livros. A primeira divisão bíblica que nós encontramos. Os judeus consideravam o escritor Moisés, o escritor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o próprio Jesus reafirma esta ideia, dizendo que tudo que estava escrito sobre ele nestes 5 livros deveriam se cumprir. Aí, a exemplo para nós, temos no capítulo 3 aqui de Gênesis, o próprio Deus falando sobre aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e este com certeza é Jesus, nosso Senhor, que esmagou a Satanás na sua vitória e no seu triunfo sobre a cruz. Gênesis foi escrito por Moisés. Uma terceira pergunta que nasce é como foi escrito. Ora, quando Moisés escreveu Gênesis, Êxodo e Levítico, ele vai escrever uma história que era conhecida de Israel, que era conhecida das nações no seu tempo. Pois Moisés vai surgir no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Mas até então, a escrita não estava desenvolvida. Até então, a escrita não era conhecida, não era algo comum entre os homens. A escrita vem surgir agora, nessa transição de Gênesis para Êxodo. E Moisés vai nascer neste tempo. Nós vamos ver ele escrevendo a lei de Deus, o livro de Deuteronômio, no deserto para Israel. Ou seja, naquele tempo do Êxodo, no tempo que Israel estava no deserto, a escrita já estava desenvolvida. E o próprio Deus escreve em língua hebraica, com o seu dedo, nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, o decálogo bíblico. Como Moisés escreve? Ele vai apanhar dos anciões toda a história do Gênesis, tudo aquilo que era conhecido dos homens. Ele vai transformar o relato oral, que foi de pai para filho, em um relato escrito. É assim que ele escreve o livro de Gênesis. É importante Gênesis porque não fala somente do nascimento da história, não vai falar somente da criação, mas vai falar também sobre a era patriarcal, a era pré-diluviana, a era pós-diluviana, e também sobre Abraão, Isaque, Jacó e José. A história de José já vai ser para nós a transição da criação do povo de Deus para o Egito, onde eles vão passar 430 anos. Mas assim foi escrito, no deserto foi escrito o livro de Gênesis. Para quem foi escrito? É uma terceira, uma quarta pergunta que vai nascer em nosso coração. Este livro foi escrito para Israel. Moisés escreve para a sua nação, para o seu povo. Agora vamos ao texto propriamente dito. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: No princípio criou
Deus, os céus e a terra. Ponto final. Este versículo, o versículo 1, ele é um versículo introdutório. Ele vai introduzir o relato da criação. Este versículo 1 vai apresentar o que Deus vai fazer em todo o capítulo 1 e início do capítulo 2. O relato da criação não é somente o verso 1. O relato da criação é todo o capítulo 1 por extenso até o capítulo de número 2 e versículo de número 4, onde o escritor Moisés vai fechar o ensino da criação e vai dizer: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ou seja, a criação vai acabar no capítulo 2 e versículo 4. Então todo o relato do capítulo 1 e o relato do capítulo 2 no início fala para mim e para você sobre a criação. Então o que é o versículo 1? O versículo 1 é o versículo introdutório. A partir do versículo 2, nós vamos ter relatado, discriminado toda a criação. No verso 1 se introduz, Deus criou. A partir do verso 2 começa então o esclarecimento, a definição daquilo que Deus foi criando. E este versículo 1, ele não é só um versículo introdutório. Ele é um versículo extremamente importante que vai nortear toda a doutrina bíblica a respeito do criacionismo. A doutrina da criação, que nós cremos, nós cristãos acreditamos em Gênesis 1 e Gênesis 2, fala para nós do criacionismo. O que é o criacionismo? O criacionismo é a doutrina onde Deus criou todas as coisas a partir do nada com seu próprio poder. Tá? Isso é criacionismo. Mas como o versículo 1 é introdutório e é extremamente importante para todo o contexto do capítulo 1, eu quero discriminar as partes deste verso e explicar parte por parte, pois tem um significado especial para nós. A expressão bíblica no princípio, aqui no texto, é a expressão hebraica Bereshit. Bereshit é a expressão hebraica. Decore isso, guarde isso. Bereshit é a expressão hebraica, que significa no princípio, ou Gênesis. Quando a Bíblia diz no princípio, a Bíblia está dizendo para mim, para você, leitores, estudiosos da Bíblia Sagrada, que tudo que nós conhecemos veio à existência a partir deste momento. Quando a Bíblia define no princípio, está definindo algo que é antes ainda do tempo que nós conhecemos, o tempo Cronos. Cronos vem da palavra cronológico, ou seja, do tempo que nós conhecemos, o tempo que está passando. O tempo do nosso relógio é o tempo Cronos, o tempo cronológico. Então, quando Deus coloca para nós estabelecido no princípio, ele estabelece algo que é ainda antes do Cronos. É o princípio do que nós conhecemos. É o ponto de partida. Nós podemos definir a expressão no princípio como o ponto de partida para a criação. De tudo que conhecemos, o ponto de partida é esse. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós, seres humanos, quando nós vamos criar alguma coisa, criar um copo como esse, nós submetemos um processo para a criação do vidro. Nós pegamos areia, pegamos outros materiais e construímos então um copo como esse. Quando nós vamos construir um livro sagrado como esse, fazer um livro desse, nós utilizamos da madeira, né, para fazermos as folhas, o material que é a celulose. Nós usamos uma matéria para, ao transformá-la,
trazer à existência um novo produto, um novo material. Mas com Deus não é assim. Deus é diferente. É por isso que a expressão criou, do verso 1, é a expressão hebraica bará, ou bara. E essa expressão bará, ou bara, ela fala de trazer à existência o inexistente. Trazer à existência aquilo que nunca existiu. Nós usamos da matéria para transformá-la e criar uma outra coisa. Agora Deus não. Deus utiliza-se do nada para trazer à existência tudo que conhecemos. Assim foi com os céus, a terra, os mares, os homens, tudo que nós conhecemos veio a partir do nada. Tudo que está discriminado a partir do verso 2, Deus trouxe à existência por seu próprio poder. Deus tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Então Deus traz à existência os céus e a terra. Os céus e a terra. Perceba na sua Bíblia, você está acompanhando comigo, que a expressão céus aparece no plural e a expressão terra aparece no singular, porque a terra é uma só, mas os céus, ou o céu, é mais de um. É o apóstolo Paulo quem vai dizer à igreja que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ou seja, existe ao menos 3 lugares que nós podemos chamar de céu. O primeiro céu é o céu atmosférico, é o céu das aves, é onde Deus ordenou e voe as aves pela face dos céus. Nós vamos ver isto mais à frente no estudo do capítulo 1. O segundo céu é o céu astronômico, é o espaço, é a expansão dos céus, que nós já vamos ver também aqui na criação. E essa expansão dos céus é onde vai abrigar o sol, a lua, as estrelas, os outros planetas, as constelações, tudo que nós conhecemos hoje no século 21 sobre o espaço vai estar neste segundo céu. E por fim, o terceiro céu a qual Paulo visitou, e este terceiro céu é o céu chamado paraíso de Deus, é onde está a santa cidade, a nova Jerusalém, é onde Deus está entronizado no seu trono, sendo glorificado, e de lá ele governa todo o globo terrestre, tudo que nós conhecemos por existente. Então existem 3 céus, mas a terra é uma só. O que indica para nós a Bíblia, desde o começo, desde o princípio, que não há vida fora desta terra, a não ser no terceiro céu, onde Deus está habitando neste exato momento, onde Deus está com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciões, tudo que aparece no livro do Apocalipse. Ou seja, ou é céu, paraíso de Deus, ou é terra. É únicos 2 lugares onde existe seres vivos existentes. Então a terra é singular, é uma terra, uma criação para o homem, e céus plural. Agora o versículo 2, nós podemos passar para ele. E aqui, a partir de agora, eu vou mais rápido com o texto. Nós podemos depois aprofundar nas próximas aulas, voltar em alguns pontos da criação. Mas o versículo 2 vai discriminar, ou vai começar a passar para nós o registro da criação, ou como tudo foi feito, como tudo foi ensinado. E o verso 2 começa dizendo assim: e a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui no versículo 2,
há uma expressão teológica muito comum sobre este verso, que a criação era um caos. Realmente, a criação vista dessa forma, ela é um caos, pois a terra aqui, neste estado primário da criação, eu chamo o versículo 2 de estado primário da criação. É onde Deus vai pegar o inanimado e vai dar vida, vai dar riqueza, vai transformá-lo, vai submetê-lo a um processo. E este processo de Deus é o processo da criação. E no processo da criação, Deus faz as coisas por partes. Ele começa tomando uma porção de terra vazia, sem forma, simplesmente um bloco de terra informe. Este bloco de terra está em trevas, mais do que isso, está em um grande abismo, mais do que isso, está envolto em águas, e mais do que isso, o Espírito Santo se movia sobre a face dessas águas. Eu quero que você perceba no texto comigo que existe um processo de Deus. A partir do verso 3, Deus começa dizendo haja luz, depois ele diz haja firmamento, depois ele cria o verde, depois ele cria o sol, a lua, ele vai criando e vai dando forma àquilo que era informe, vai dando vida para aquilo que era vazio. Ou seja, todo o capítulo 1 e o início do capítulo 2 é o processo da criação, é o aperfeiçoamento, pois Deus faz as coisas por etapas. Até em nós, Deus faz por etapas. Nós vamos encontrar esta palavra de Jesus através do apóstolo, quando diz que aquele que em nós começou uma boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Ou seja, o que ele começou na sua vida, ele vai aperfeiçoando durante a caminhada. Que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai subindo no céu, subindo até ser dia perfeito, ou seja, até estar radiante, brilhante, como o sol do meio-dia. E o fim das coisas, como disse Salomão, é melhor do que o princípio delas. Então, tudo é um processo onde Deus está aperfeiçoando a sua obra. E na criação do mundo não foi diferente. O Senhor Deus, ele começou com uma terra sem forma, vazia, que estava no meio de trevas, dentro de um grande abismo, coberto de águas, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Agora vamos por partes também neste texto, porque ele é extremamente importante. Primeiramente, a terra era sem forma e vazia, ou seja, era apenas um bloco de terra sem uma forma bonita, ou seja, algo informe e sem nada nele, era só terra, só o conjunto de minerais, ou seja, era um bloco de terra, um bloco de minério que estava de que forma? Vazio. Aí tem um texto que gera polêmica, que é o texto de Isaías, onde o profeta Isaías vai dizer que Deus não criou a terra vazia. Deus não criou a terra desta forma que aparentemente está no versículo 2. Mas por que Isaías disse isso? Porque Isaías olha para a criação num contexto geral. Quando Isaías profetiza, inspirado pelo Espírito Santo, ele não vê a criação como o verso 1 e depois uma recriação a partir do 2. Isaías vê a criação de Deus como todo o capítulo 1 e início do capítulo 2, como eu já expus. E quando você vê a criação neste contexto inteiro do capítulo 1 e 2, então Deus não criou a terra vazia, pois quando chegamos no capítulo 2, a terra já está com animais, com vida, com vegetação e o homem já está nela. Então ele profetiza, Deus não a criou vazia, pois eu a vejo com o homem, eu a vejo com a mulher, eu a vejo com os animais, eu a vejo com a vegetação. Há muita vida na terra e ela não está vazia. Então Deus não a criou vazia. Esta é a forma de interpretar Isaías, para que não haja contradição
com a Bíblia. Deus pegou uma terra sem forma e vazia no verso 2, mas ele está trabalhando a partir do verso 2 para ser aquilo que Isaías vai profetizar. Deus não criou a terra para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então o texto do versículo 2 vai nos informar que a terra era sem forma e vazia. Agora eu quero que você imagine comigo o que vai acontecer agora. Pois existe um grande abismo. O que é um abismo? Abismo é uma imensidão, um espaço profundo, um espaço muito grande, vazio. E ali no meio desse espaço existe um grande volume de água. Escute isso, existe um grande volume de água. Um volume tão grande, mas tão grande, que todo o universo que nós conhecemos vai se formar dentro dele. E você já vai compreender, acompanha o raciocínio. Existe um grande abismo. Dentro do abismo, dentro deste espaço chamado abismo, existe um grande volume de águas. E é no meio deste volume de águas que está esta terra, sem forma e vazia. Ou seja, imagine comigo um grande abismo, dentro desse abismo um grande volume de águas, dentro do volume de águas um bloco de terra sem forma, informe e vazio. Agora o Espírito de Deus, o Ruach, o sopro, vai estar pairando sobre a face das águas. É a primeira manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar pairando sobre a face das águas. E aí o que acontece? Acontece que Deus vai começar a criar neste ambiente. Como eu posso provar que esta é a interpretação fiel, que a terra estava no meio das águas, como um embrião? Eu quero que você imagine a terra como um embrião. Quando tem uma criança na barriga da sua mãe, a barriga da sua mãe está cheia de líquido. E dentro deste líquido está o embrião, está o ser humano, o pequeno ser humano que vai nascer. Da mesma forma da gestação do ser humano, Deus fez com a terra. Pois assim como o ser humano está no meio ou envolto com o líquido da barriga da sua mãe, assim esta terra, este bloco de terra, assim este bloco de terra estava envolto nas águas que estavam no centro do grande abismo. Agora sim, a partir do versículo 3 até o versículo 5, nós teremos o primeiro dia da criação, a criação da luz. A criação da luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Eu quero que você observe o que está acontecendo aqui. Deus decide começar a obra. E ele começa com a expressão haja luz. Ou seja, se eu vou trabalhar, eu prefiro trabalhar com luz, porque Deus é luz. E luz aqui no texto não é necessariamente a luz do sol. Não é necessariamente a luz dos astros, pois o sol, a lua e as estrelas só vão vir à existência a partir do quarto dia, ou seja, a partir do versículo 14 até o versículo 19, onde Deus vai criar os astros para iluminar a terra. Então aqui no versículo 3, 4 e 5, Deus cria luz. Luz cósmica, luz de energia eletromagnética. Então é essa luz que vai ser criada, ou seja, a energia vai ser criada por Deus no versículo 3, 4 e 5, o primeiro dia. E Deus vai estabelecer uma coisa: a luz se chama dia
e as trevas se chamam noite. Onde houver luz, para Deus é dia, e onde houver trevas, para Deus é noite. É por isso que em Apocalipse nós vamos ver que a nova criação, nela não haverá mais noite, diz a Bíblia. Por que não haverá mais noite? Porque a nova criação estará repleta de luz, e onde está a luz é dia para Deus. Se tem luz, é dia, e Deus vai estabelecer este princípio: luz e trevas. Trevas, noite. Luz, dia. E luz não é necessariamente a luz do sol ou dos astros, mas a luz energia, a luz cósmica, tá? Este é o primeiro dia da criação. Neste primeiro dia, o Espírito Santo continua pairando sobre as águas. Aquele bloco de terra continua dentro do volume de águas, tá? E o grande abismo agora é iluminado com a luz que Deus cria, esta luz cósmica. Segundo dia. O segundo dia está escrito a partir do versículo 6 até o versículo 8, onde Deus vai criar o firmamento. O firmamento, a partir do versículo 6, diz a Bíblia: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Observe isso. Chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e amanhã, o dia segundo. Nesse dia segundo, Deus já criou a luz. Agora ele vai criar a expansão. O que é a expansão? Deus vai vir ao encontro daquele volume de águas. Imagine comigo aquele volume de águas enorme, e é neste volume de águas que ele vai trabalhar. Dentro do volume de águas, Deus vai criar uma espécie de uma bolha, ó, uma bolha, dentro do volume de águas. E essa bolha é uma expansão, que vai expandir para cima, vai expandir para baixo, vai expandir para o lado, vai expandir para o outro, vai expandir para todas as direções. Observe isso. A expansão que Deus vai criar é uma expansão que vai expandir como uma bolha no meio das águas para todas as direções. E é dentro desta expansão que Deus vai trabalhar. É dentro desta expansão que estará o que hoje nós chamamos de universo. Esta expansão é o universo que Deus está criando. E é por isso que o texto diz: chamou a expansão de céus. A expansão ele chamou de céus. Que céus são esses? É o céu atmosférico e é o céu cósmico. É dentro desta bolha, no meio das águas, que Deus vai colocar os astros, Deus vai colocar o sistema solar, Deus vai colocar os outros sistemas, os outros planetas, tudo vai entrar aqui dentro. A criação vai acontecer dentro dessa bolha, dentro da expansão. A prova disso é que o apóstolo Pedro escreveu, vou repetir isso, que a terra foi retirada do meio das águas. E no meio das águas subsiste. A terra não foi tirada somente do meio das águas, mas ela continua subsistindo no meio das águas. Ou seja, ela foi tirada do meio das águas, mas ela ainda continua, porque além da expansão, Deus criou ou permitiu a criação das águas além da expansão. As águas também foram criadas por Deus, pois estão a partir do verso 2 reveladas. Contudo, esta criação, estas águas, Deus expande elas para longe, e dentro deste volume de águas é que vai acontecer todo o processo da criação. Essa expansão Deus fez no dia segundo, e esse dia segundo
é o dia em que Deus criou os céus. Espero que você esteja acompanhando o nosso raciocínio. Então, no dia primeiro, Deus cria a luz cósmica. No dia segundo, Deus cria o firmamento. E agora, a partir do versículo 9, nós vamos encontrar outra parte da criação, quando Deus vai ordenar o aparecimento da porção seca. No versículo 9 está escrito assim: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas, ou das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Nesse dia terceiro vai acontecer algo interessante. Deus vai trabalhar dentro do firmamento, dentro daquela bolha. Eu quero que você esteja isso em mente. Dentro dessa bolha, ele vai ordenar que se ajunte uma porção de água num canto e apareça a porção seca. Ou seja, dentro do firmamento ele vai destacar a terra. E a terra é destacada como uma única porção de terra. Bebi água, por isso que deu essa engasgadinha aqui. Mas tudo bem. Apareça a porção seca. Observe no texto que Deus não disse apareça várias porções seca. Ele disse apareça a porção seca. Ou seja, isto aponta para nós que antes do dilúvio, porque é o dilúvio que vai mudar essa situação, só havia uma porção seca na terra. Ou neste globo terrestre, só havia uma porção seca. Só havia um continente. Isso já é provado hoje pela ciência. E nós sabemos que o nosso país, o Brasil, a costa sul-americana, era colada ali com a África. Era junta. E esta realidade nos mostra o quê? Nos mostra que a Terra era um único bloco de terra. Né? A terra que nós conhecemos, os continentes, era um só bloco de terra. Mas, junto com o bloco de terra, Deus vai trazer uma porção de água que ele separou. De todas as águas, ele escolhe uma porção e vai acoplar essa porção de água com a porção da terra seca e vai fazer o globo terrestre. Então, o que é o globo terrestre que Deus cria? O que é essa criação que Deus fez, que o verso 1 chama de terra? É a união de uma porção de águas, que são as águas dos mares, com uma porção seca. E essa união fez o globo terrestre, a nossa linda casa, o planeta Terra. Isso na onde? Isso dentro da criação. Então, neste momento, que é o terceiro dia da criação, o que nós temos? Nós temos um grande abismo iluminado, tá? Iluminado. Dentro deste grande abismo, dentro desta bolha, nós temos um único planeta. Que planeta é esse? O planeta Terra. Só que é uma terra vazia. É uma porção seca de terra, mas só terra. Não tem nada nele. E uma porção de águas, só águas. Não tem nada na porção das águas. Aí Deus vai abençoar a terra. No versículo 11, Deus vai dizer: produz a terra erva verde. Ou seja, o Senhor ordena que a terra produza. Ou seja, com a bênção de Deus, a própria terra vai produzir o mato, vai produzir a relva, vai produzir as árvores
frutíferas. A própria terra vai produzir o que nós conhecemos hoje como floresta, como material orgânico. E Deus dá uma bênção. A terra não vai só produzir, vai produzir erva que dá semente. E essa semente vai gerar um outro pezinho de planta. Esta semente de árvore vai gerar uma árvore igualzinha a ela. Esta semente de relva vai gerar outra relva igualzinha a ela. Ou seja, Deus abençoa. E a terra que até então era sem forma, agora já tem uma forma. Porque Deus dá água a essa terra e faz o globo terrestre. Essa terra que era vazia, agora já não é mais vazia. Porque Deus dá a vegetação para a Terra, para este planeta Terra. Tudo isso vai acontecer no dia terceiro. É o dia terceiro. E agora, quando Deus termina este dia terceiro, diz a Bíblia, viu Deus que era bom. Nós estamos no versículo 12 da criação. Meu querido, aqui no versículo 12 e 13, onde vai estar escrito que foi tarde de manhã o dia terceiro, nós vemos o final da primeira fase da criação. Nessa primeira fase da criação, Deus cria a luz cósmica, Deus cria a expansão, que é o firmamento, a bolha no meio das águas, e Deus cria a terra como nós a conhecemos, o bloco de terra, a porção seca, e o bloco de águas, que são o ajuntamento das águas, os mares. E mais do que isso, Deus dá vegetação para a terra. E aqui vai finalizar a primeira fase da criação. Essa primeira fase da criação, Deus diz no primeiro dia, era bom. Deus diz no segundo dia, bom. Deus diz no terceiro dia, bom. Tudo que Deus vai criando é tudo muito bom. É Deus que diz que é bom. Nós temos que frisar que tudo era bom, porque nós vamos ver o caos depois no capítulo 3, no próximo vídeo que nós estaremos fazendo aqui para o estudo, para a exposição da palavra de Deus, que é a queda do homem, a queda de Adão e de Eva no capítulo 3. Mas até esta primeira fase tudo vai muito bem. Agora nós vamos partir para a segunda fase da criação, que começa a ser discriminada no versículo 14. Onde diz a Bíblia, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Glória ao nome do Senhor. Vamos parar aqui no versículo de número 18. Nós ainda vamos ler o verso 19. Foi a tarde de amanhã, o dia quarto. Nós estamos no quarto dia da criação. Neste quarto dia da criação, Deus vai criar os luminares. É a segunda fase da criação. E estes luminares é chamado de o luminar maior e o luminar menor. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Observe que Moisés ele não cita sol e lua. Ele cita, em vez de sol, ele diz luminar maior para governar o dia. E em vez de lua, ele cita o luminar menor para governar a noite. Por que Moisés escreve dessa forma? Porque vale lembrar que o sol e a lua eram astros venerados por aquela cultura antiga. E para evitar uma idolatria sobre os astros, então ele decide tirar o nome dos astros. Ele coloca luminar maior, luminar menor. Ele coloca luminar que governa a noite e luminar que governa o dia. Quem é o luminar maior? É o sol, que governa o dia.
luminar menor, a lua, que governa a noite. Isso está estabelecido por Deus a partir do versículo 14, onde Deus diz: haja luminares. Mas estes luminares foram criados por dois motivos. Primeiro, para haver separação entre dia e noite. Este é o propósito do sol e da lua, para separar dia e separar noite. Mais do que isso, para determinar os sinais, os tempos, os dias e os anos. Deus, com a criação do sol, ele vai criar o tempo, o Cronos. Eu disse no começo deste vídeo que no princípio, verso 1, não estabelece o Cronos. Esse tempo é o tempo de Deus, é o Kairos, é o tempo da vontade divina. O tempo Cronos vai surgir agora, no versículo 14, quando Deus coloca o luminar maior, o sol, e Deus coloca a terra para então fazer o movimento da translação em torno do sol para anos e o movimento em torno de si mesmo para dias, tá? Para tempos sinais determinados. Ou seja, o Cronos, como nós conhecemos, começa a partir do verso 14. Aqui Deus institui o tempo. E por que é que Deus institui o tempo? Para mostrar para nós o quanto nós somos passageiros. O tempo está criado por Deus para mostrar aos homens que nós somos passageiros. E o tempo só começa a ser contado com a criação dos dois luminares. E aqui a Bíblia dá uma rasteira no conhecimento científico, pois o homem demorou para descobrir que o Sol e a Lua eram de dois tamanhos diferentes, que o Sol é muito maior do que a Lua. O homem demorou para descobrir isso, mas a Bíblia já estava dizendo aqui, através de Moisés, através do tempo, e milênios atrás, que o Sol é o luminar maior e governa o dia, e a Lua, o luminar menor que governa a noite. Esta palavra governa ou governar aponta para a regência, ou aquilo que se destaca. O que se destaca no dia? O sol. O que se destaca à noite? A lua. E tudo que se destaca governa, dirige, rege. E Deus fez mais do que isso neste dia. No quarto dia, do versículo 14 a 19, ele também criou as estrelas, ou seja, os astros. Tudo aquilo que nós olhamos para o céu e vemos são chamados por Deus de estrelas. Hoje nós definimos planetas, estrelas, cometas, mas tudo que eles viam nos céus foi escrito aqui por Moisés como estrelas. E tudo isso surge por Deus neste tempo, o tempo do dia quarto, ou do quarto dia, que é o quarto período da criação, a fase 2. Agora podemos partir para o quinto dia da criação. O quinto dia da criação está descrito a partir do verso 20. E eu passo a ler agora, que diz assim: disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face na expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi à tarde e amanhã, o dia quinto. Nesse dia quinto, Deus cria os seres que voam, as aves, na expansão dos céus, e Deus também cria os peixes, os animais aquáticos, as grandes baleias, todos os animais dos mares e dos rios, os animais aquáticos, que as águas devem produzir abundantemente. Então a água dos rios produziu os peixes de água doce, os animais de água doce, e as águas dos mares produziu os animais marítimos, tudo nesse dia. Então Deus já povoou a terra com vegetação. Ele já criou os animais
Agora ele vai criar o quê? Ele vai criar, perdão, os animais serão criados na sequência, no 24. Deus criou, no caso, a vegetação e criou agora as aves e os peixes, os animais aquáticos. Isso tudo no dia quinto. Dia quinto, criação das aves e animais aquáticos. Agora sim, os animais terrestres que nós conhecemos, que é o dia sexto. Os animais terrestres serão criados juntos com o homem no sexto dia. Mas eu quero ainda falar sobre essa questão do dia quinto, onde Deus cria os animais dos mares e as aves. A terra produziu plantas e agora as águas produzem animais. Dá para perceber que até então é só o poder da palavra. O poder da palavra cria os astros, o poder da palavra cria a expansão, o poder da palavra separa as águas, o poder da palavra cria a luz cósmica, o poder da palavra cria as árvores e as sementes das árvores, os luminares, tudo isso vai sendo criado pelo poder da palavra. E no sexto dia, Deus também vai agir com o poder da sua palavra. Só que vai acontecer algo diferente na criação do homem. Pois todas as coisas Deus cria ordenando. Haja, 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 haja. Mas com o homem não. Deus vai colocar a mão no barro. Então há uma diferença entre a criação do homem com todo o resto da criação. Com todo o resto da criação há uma diferença entre a criação do homem e a criação das demais coisas. Por que Deus coloca a mão no homem e não coloca nas outras coisas? É porque o homem é a coroação da criação, é o maior bem. É por isso que o homem vai ser feito por Deus, criado por Deus no último dia. Porque quando o homem vem, ele vem como a cereja do bolo. É a coroação da criação. Deus, quando vai criar o homem, vai dizer, ele criou e era então muito bom. O que eu quero dizer para você é que nós somos, ou que nós fomos criados por último, porque nós somos a coroação dessa criação. Deus prepara tudo em 5 dias e agora ele coloca o homem depois que tudo já está preparado. Então no dia quinto, Deus ordena as águas que produzam os animais aquáticos e também produzam as aves. Aqui está um detalhe rico, pois as aves também foram produzidas, criadas através da água. Observe isso, quinto dia. Quinto dia. E esse quinto dia vai finalizar a segunda fase da criação. A primeira fase vai do primeiro dia até o terceiro dia. A segunda fase vai do quarto ao quinto dia. E agora vamos entrar na terceira fase da criação, que é o sexto dia. Este sexto dia, ele é um dia diferente. Ele é um dia mais longo do que os outros. Ou pelo menos mais coisas vão acontecer nesse sexto dia. E nós não podemos esquecer que os astros são criados no quarto dia. Então, a partir desse quarto dia, nós já estamos sobre a regência do Cronos. Então, a partir do quarto dia, já são dias de 24 horas. Então, a criação das aves e dos animais aquáticos acontecem em 24 horas. E agora, o sexto dia, que é a criação dos animais da terra, a criação de Adão e Eva, tudo isso vai acontecer em 24 horas. Então, o sexto dia ele é especial. Por que ele é especial? Porque neste sexto dia, nós vamos ter, escute bem, preste bastante atenção, nós vamos ter a criação dos animais, nós vamos ter a criação de Adão, nós vamos ter Deus trazendo os animais para Adão nomear, e vamos ter Adão adormecendo e Deus arrancando da sua costela um osso para fazer Eva. Todos estes eventos, desde a criação dos animais, até a nomeação deles, até o sono de Adão, até Deus criar Adão, o sono de Adão e criar a mulher,
Tudo isso acontece em apenas 24 horas. Então o sexto dia é o dia mais acelerado da criação. Muita coisa vai acontecer no sexto dia. É o dia trabalhoso, é o dia que Deus mais trabalha. É o sexto dia. E o sexto dia começa a partir do verso 24, que diz assim: Disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Assim vai acontecer o sexto dia. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, Deus ordena a criação dos animais. Deus ordena que a terra produza. E a terra produz todo réptil, todo quadrúpede, todo bípede. A terra produz tudo isso. A terra produz os animais. Eles nascem da terra de uma forma milagrosa e poderosa. Agora Deus faz um conselho para criar o homem. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E como aqui nós temos uma doutrina muito profunda e eu não posso detalhá-la, eu quero ser mais breve no que eu vou dizer e rápido. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Com quem é que Deus fala isso? Ele não fala com os anjos, ele fala com o Filho e com o Espírito Santo. Ele fala com a Santíssima Trindade. É Deus conferenciando com si mesmo, dizendo: o homem nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer conforme a nossa imagem. Por que nossa? Porque nós somos feitos à imagem do Pai, do Filho e do Espírito. Conforme Deus é, nós fomos criados no caráter e também no modo de existência. Por que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Porque Deus é um ser composto. Deus é uma trindade. Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito Santo. Contudo, Deus mesmo se revelou como um único Deus que assenta sobre o seu trono. Há um só Deus, somos monoteístas, mas esse Deus é composto de 3 corpos: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus não está dizendo que vai criar o homem somente conforme o caráter dele, mas Deus vai criar o homem 3 em 1. Assim como Deus é um só, em 3 partes, o homem também será criado um só, em 3 partes. O homem é corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é 3 em 1. O homem é 3 em 1. E nesse sentido nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Mais do que isso, nós herdamos o caráter de Deus. Quando o homem é feito, Adão é feito, Eva é feita. Eles são feitos conforme o caráter de Deus. Se Deus é amor, o homem é feito com amor. Se Deus é misericórdia, o homem é feito com misericórdia. Todas estas características de Deus são repassadas em Adão e Eva. Pois quando a Bíblia diz o homem, a Bíblia não faz referência a Adão somente, mas faz referência à raça humana, ao homem e à mulher. Deus cria e passa estas características divinas para o homem. Deus o cria conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E é neste versículo 27, quando a Bíblia diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho
e fêmea os criou. Aqui no versículo 27, capítulo 1, versículo 27, é que nós temos a criação de Adão e de Eva. Eva não vai ser criada no capítulo 2, como muitos pensam, porque é no capítulo 2 que está o registro da criação da mulher. Eva não vai ser criada no capítulo 2. Eva vai ser criada no capítulo 1, versículo 27, conforme o dito de Deus, macho e fêmea os criou, conforme a sua imagem e semelhança. Eva será criada no 6º dia, junto com Adão. Um dia de 24 horas, muito corrido, muito acelerado. Mas os dois serão criados neste 6º dia. E Deus vai os abençoar. E a bênção de Deus vai dizer: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Sobre os peixes do mar dominai, sobre as aves do céu dominai, sobre todo animal que se nomeia ou que se move sobre a terra dominai. Ou seja, Deus vai dar a bênção. E essa bênção vai ser a bênção da dominação. Vai dar ao homem o poder de dominar a natureza, dominar a terra, dominar a agricultura, dominar a ciência, dominar os animais. O domínio vai ser dado na mão de Adão e de Eva, criados no capítulo 1, versículo 27. A bênção de Deus está sobre eles. Agora que Deus já abençoa, ele vai determinar o que eles devem comer. É isso que nós vamos encontrar no versículo 29, que diz: E disse Deus, eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto da árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Nesse dia 6º, Deus criou os animais, Deus criou Adão, Deus trouxe os animais para Adão nomear. Depois que Adão nomeia, Deus faz Adão adormecer. Adão adormece, Deus cria Eva, ele acorda e Deus dá essa bênção para eles: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. E Deus vai dizer o que eles devem comer. E o que é que eles devem comer? Erva que a terra produziu. Os animais vão comer o quê? Vão comer erva que a terra produziu. O que significa para nós que o homem, não só o homem, mas os animais, eram vegetarianos antes da queda. Não havia derramamento de sangue, não havia morte de animal. O homem não era carnívoro antes da sua queda. O homem era herbívoro, comia frutas, comia maçã, pera, uvas, comia folhas. Eram tudo que as árvores produziam, que a terra produzia de si mesma. E este é um detalhe importante, porque a terra dava o produto para eles sem precisar muito esforço. Um contraste com o que vai acontecer depois da queda, no capítulo 3, que vai ter que trabalhar muito e cultivar a terra para se alimentar. Neste final de dia, do 6º dia, Deus vai dizer para eles: vocês vão comer plantas. Esse será o alimento do homem, a princípio. É só depois da queda que nós vamos se alimentar de carne, vamos se tornar seres carnívoros. E assim Deus encerra o 6º dia da criação com tudo isso criado. Vamos recapitular antes de a gente entrar na fase 4, que é o início do capítulo 2, o 7º dia da criação, que também serviria de base aqui para nós aprofundarmos mais uma aula de 1h30 só no 7º dia, mas nós vamos passar rápido, porque a nossa intenção aqui não é um estudo profundo da palavra, mas sim um básico. Fase 4 é o 7º dia, mas vamos recapitular. No primeiro dia da criação, Deus cria a luz cósmica. No 2º dia da criação, Deus cria a bolha. Lembra da bolha? O firmamento.
No terceiro dia da criação, Deus cria o verde e separa a água da terra seca. Deus separa as águas, Deus faz aquele processo. No dia 4, ou no quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas, os luminares. E nesse quarto dia, Deus estabelece o Cronos, o tempo que nós conhecemos hoje. No quinto dia, Deus cria as aves e os animais aquáticos. Deus povoa os céus e Deus povoa as águas dos rios e dos mares. Na fase 3 agora, no sexto dia, Deus vai criar os animais da terra e vai criar o homem, vai nomear os animais e vai criar Eva. Tudo isso no sexto dia. E assim finaliza a criação como nós a conhecemos hoje. Mas no capítulo 2 nós vamos ter a quarta fase da criação, que é o final da criação. No capítulo 2 está escrito assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Observe esse verso primeiro do capítulo 2. Os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Este versículo também é extremamente importante. Assim como o primeiro versículo do capítulo 1 é extremamente importante, o primeiro versículo do capítulo 2 também é extremamente importante. Por que ele é importante? Porque aqui diz que foram acabados, ou seja, a criação como nós a conhecemos, ela se encerra aqui, no sétimo dia, onde os céus, os 3 céus, são acabados, a terra é acabada e todo o seu exército. O que é essa expressão exército? Quando a Bíblia diz que todo o exército dos céus, da terra foram acabados, a Bíblia está dizendo que toda a população da terra, os homens, os animais, as plantas, os peixes, tudo isso são os exércitos da terra, dos céus, da expansão dos céus, das águas. Todo esse exército foi acabado. Mas não só os exércitos daqui da terra e dos céus como atmosférico, mas também os exércitos celestiais. Aqui há uma indicação para os seres angelicais. Neste dia, no sétimo dia, ou na transição do sexto para o sétimo, Deus cria tudo que existe, inclusive no céu, os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. E então, no verso 2, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Observe este versículo. Havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, vírgula. Ou seja, a criação de Deus acabou no sétimo dia. Então no sétimo dia Deus trabalhou. Aí alguém coloca a mão na cabeça, mas espera aí, eu sempre ouvi que Deus descansou no sétimo dia. Sim, Deus descansou no sétimo dia, está escrito aqui. Contudo, a obra que Deus fez, havendo acabado no dia sétimo, a obra que Deus fez acabou no sétimo dia. Então, parte da obra de Deus que nós conhecemos, houve o finalizar dela, o acabamento, os detalhes, neste último dia, o sétimo dia. É por isso que a Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias. Se Deus tivesse criado tudo e acabado no sexto dia, então a Bíblia ia dizer que o mundo foi criado em 6 dias. Mas não, a Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias. Ou seja, Deus acabou a sua obra no sétimo dia. E depois que ele acabou no sétimo dia, então ele descansou o resto do dia. Ele desfrutou de tudo que fez, porque Deus não se pode cansar. Deus não se cansa, ele é o Todo-Poderoso. Esse descansou aqui se aplica nesta forma de ver, o desfrutar da sua obra. Então vem o verso 3 e 4, que é o final do nosso vídeo, da nossa primeira aula deste curso. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e
os céus. Glória a Deus. Assim Deus descansou no 7º dia ao finalizar toda essa grande obra que nós vimos, a obra da criação. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus, com a aula 2, a queda do homem. A paz do Senhor Jesus.